Boa noite a todos, né? Mais uma aula de RDPMAL, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas. Um decreto, né? Diferentemente do Estatuto, que é uma lei, isso é um decreto estadual, 37042. Vamos dar continuidade à nossa aula anterior, continuando nas transgressões disciplinares. Um assunto que foi cobrado no concurso, no passado, e com certeza a probabilidade é muito grande, né? Muito grande cair isso aí. E vocês estudem, façam a leitura do material, atentando para essas transgressões que a gente está colocando aqui, certo? Relacionando, se imagina como policial, né? Futuro cargo de vocês, como vai ser lá na sua vida profissional, que ajuda a compreensão disso aí. Então vamos lá. Maltratar preso sob sua guarda. Transgressão grave, certo? Policial, no dia a dia, ele prendeu alguém que ele não pode maltratar, senão é transgressão grave. Manter em seu poder indevidamente bens da fazenda pública ou de particulares, né? O que é um bem da fazenda pública? É um bem do Estado. Uma arma, um colete, uma viatura, um móvel que tem a sua plaqueta de patrimônio, isso são bens da fazenda pública. Então, se você está indevidamente, é porque você não tem autorização para estar com ele. Aquela arma, por exemplo, deveria estar lá no quartel e estar com você, certo? É dessa forma. Eu não estou falando da arma que você está portando, é aquela que você está ali passando do prazo de devolver, certo? Não cumprir ordem recebida quando manifestamente legal. Então, descumprimento de ordem, transgressão grave, certo? Qual é a penalidade, qual a punição para uma transgressão grave? Prisão, cerceamento da liberdade, de 4 a 20 dias. 4 a 20 dias. Não é isso tudo não. 4 a 20 dias. Não pode ultrapassar a prisão e a detenção. Quantos dias? 30 dias. Beleza? Até 30 dias. Só, no máximo, ok? Não se apresentar no final da licença. Lembram das licenças que a gente falou? Quais são as licenças? Digam aí umas 3. Licença para tratar de interesse particular. Licença especial. Licença para tratamento de saúde e por aí vai, né? Os senhores estão por dentro. Férias ou dispensa do serviço, ou ainda depois de saber que qualquer delas lhe foi suspensa. Então, foi suspensa, né? A dispensa, foram suspensas. As férias, volta para o quartel. Não se apresentou, transgressão grave. Terminou a licença, né? Terminou suas férias no dia 30. No dia 1º, você tem que estar se apresentando. Não se apresentou, transgressão o quê? Está sujeito a quê? Prisão. É isso que cai na sua prova. Ele vai colocar aqui, vai estar sujeito a uma detenção, uma repreensão, uma advertência. Ele vai fazer essa mudança aí de punição. Ou vai dizer que ela é média, ou vai dizer que ela é leve. Então, vocês têm que ir se habituando, certo, a fazer essa relação da transgressão com a punição, certo? Ofender a moral por atos, gestos ou palavras, palavrões, né? Gestos também, ofender a moral. Ofender, provocar ou desafiar superior, seu igual ou seu subordinado. Então, ofender, né, provocar ou desafiar seus pares, subordinados ou superior hierárquico. Vamos lá. Promover, tocou? 30, né? 30 flexões, certo? Vamos lá. Perdoar, né? Está perdoado. Vamos lá. Promover ou tomar parte em jogos proibidos. Certo? Então, jogos de azar, né? Não pode fazer aquele joguinho, não pode. É transgressão grave, certo? Jogos de azar, ir pro bingo e tal, tudo que é ilegal, né?
promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo o prestígio e a imagem da corporação. Veja a gravidade. Você comprometer o prestígio de uma corporação não é brincadeira. Né? Por isso que ela é grave. Recusar-se o policial militar a identificar-se quando justificadamente solicitado. Então, ele se recusou a se identificar, certo? Estava numa situação de uma ocorrência, aquela prisão lá do artigo 12, onde o policial militar é preso em flagrante para a preservação da disciplina e para o decoro da classe. Vamos supor que o militar está incontrolável, está totalmente perturbado, alterado, entendeu? Um cara armado, perigo à sociedade, dando tiro, certo? E aí, para manutenção da disciplina, o que foi que aconteceu? Chegou e levou ele preso. Só que nessa situação todinha, ele não quis se identificar. Não, eu sou militar, mas qual é o seu nome? Qual a sua companhia? Qual o seu batalhão? Ele não se identificou, ele comete essa aqui. Recusar-se, o policial militar identificar-se, certo? Quando justificadamente solicitado. Se apresentar, certo? Porque o militar ele tem que se apresentar, né? Isso. Tem ali não tá com essa situação aqui. Isso aqui é perante a instituição militar, o quartel. Ali é um direito constitucional do preso, entendeu? Que ele tem direito à identificação dos policiais militares. Aqui é no meio militar, certo? Entre superiores, pares, subordinados, no meio militar. Essa aqui, certo? Não leve essa para aquela situação de não dizer o seu nome ao preso. Não, aqui não cabe essa comparação. Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial ou policial de que esteja investido ou que deva promover. Retardou a operação, retardou aquelas medidas que deveriam ser tomadas e aí o cara está passível de responder, certo? Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar sob jurisdição policial militar material, viatura ou animal. Não tem os cavalos, né? Cavalaria, canil. Então, retirar, certo? Ou mesmo dele serviço sem ordem do responsável. Então, sem ordem, você imagina aí chegar lá e pegar uma viatura, sair com ela. Não existe, certo? Transgressão grave. E aí, para quem chegou, qual é a punição de uma transgressão grave para os que chegaram? Prisão, né? De 4, mínimo 4 dias, certo? Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de qualquer dever policial. Simular doença, né? Essa situação aqui, certo? Já foi até um policial, né, que colocou um atestado, isso foi, parece que no Rio de Janeiro ou São Paulo, que estava doente, quando na verdade ele não estava trabalhando, certo? Aí foi punido por conta disso. Ele simulou, certo? Soltar preso ou detido ou dispensar parte de ocorrência sem ordem de autoridade competente. Então, soltar o preso que estava para ser conduzido à delegacia e foi solto, foi liberado, certo? Sem ordem de autoridade competente. Vamos lá. Ainda as graves. Tem em seu poder introduzir ou distribuir em área policial militar o quê? Tóxicos, entorpecentes ou drogas afins, certo? Inflamável ou explosivos, sem permissão da autoridade competente, bebidas alcoólicas, certo? Tem exceção? Tem, porque está dizendo aqui, salvo quando devidamente autorizado, ok? E publicações, estampas ou jornais que atentem contra a disciplina ou a moral. Então, essas estampas, né, vamos dizer, pornografia, isso aí não pode estar usando intramuros, né, até por questão de respeito a cada um, certo? Quebra a disciplina, a moral e não é permitido esse tipo de materiais. Trabalhar mal intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução. Então, policial que sempre está trabalhando mal ou que é flagrado trabalhando mal,
não desempenha o seu serviço quando é para estar abordando, está lá de braço cruzado, certo? Está sempre fazendo o serviço errado, certo? É aqui, transgressão grave. Travar discussão, rixa ou luta corporal com seu igual ou subordinado. É a briga, né? Usar violência desnecessária em ato de serviço, certo? A força que deve ser usada é aquela necessária, proporcional. Quando há um excesso, além dessa transgressão grave, o policial vai responder por abuso de autoridade. Se causar lesão, também há lesão corporal. Beleza? Utilizar-se do anonimato para qualquer fim, né? Utilizar-se do anonimato, aquela coisa de denúncia anônima, isso aí também é proibido, certo? Utilizar ou autorizar a utilização de subordinados para serviços não previstos em regulamentos, ok? Violar ou deixar de preservar o local de crime. Teve um homicídio, por exemplo, a guarnição primeira que chegar ao local, o que ela deve fazer? Isolar o local e que ninguém poderá ali mexer até a chegada de quem? Dos peritos, certo? Vai ser entregue o local aos peritos. Serão ainda classificadas como graves. Vamos lá. As transgressões que afetam os símbolos nacionais, né? Bandeira, o hino, né? Brasão das armas, e também símbolos patrióticos estaduais, municipais, a honra e o pundonor policial militar, o decoro da classe, os preceitos sociais e as normas da moral. Então, essas transgressões aqui são sempre graves, embora não estejam lá descritas, certo? Mas vai ser dada essa classificação de grave se for contra os símbolos, contra a honra. Os preceitos de subordinação, regras e ordem de serviço estabelecidas em leis e forem de natureza desonrosa, ofensivas à dignidade policial, militar e profissional ou atingirem gravemente o prestígio da corporação. Então, aí já fica parecendo até uma dica, né? Dando um norte. Assim, olha, quando a transgressão for grave, assim, tem essa importância aqui, você já sabe que não vai ser média, né? Classificar como média, nem leve. Então, quando for de natureza desonrosa, ofensiva, contra os pilares da hierarquia, da disciplina. E vamos lá para o julgamento. Vocês sabem que quem comete uma transgressão, ele recebe o quê? Uma notificação, né? Para que essa notificação? Para apresentar uma defesa. E ele tem um prazo de quantos dias? Para se defender. Quantos? 3 dias. 3 dias úteis para se defender, certo? Quando ele fizer a defesa dele, aí vai haver o julgamento. O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame, de uma análise que considere a culpabilidade, os antecedentes do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos fatos e atos que a envolveram, as consequências que dela possa advir, certo? As causas que as justifiquem ou as circunstâncias que as atenuem, ou seja, atenuante, agravante, certo? Se tem justificativa para aquele ato, tudo isso vai ser observado. Teve prejuízo ao serviço, vai ser observado na hora do julgamento. Então, existem as causas de justificação, porque você não será punido se aquela transgressão, por exemplo, for cometida no interesse da segurança pública, certo? Numa ação meritória, durante um ato de serviço. Exemplo, a guarnição em perseguição, certo? Passa no sinal vermelho, certo? Ali é o quê? Uma infração de trânsito. Por consequente, é uma transgressão disciplinar, certo? Desobedecer a ordem do Código Penal, está lá, é uma transgressão média, né? Então, foi justificada? Se foi, ele não vai ser o policial que está sendo acusado, não vai ser punido. Por quê? Porque foi cometida a transgressão no interesse
da segurança pública. Está prestando um socorro, por exemplo, botou alguém ferido na viatura, certo? Passou no sinal vermelho, certo? Não vai ser punido, porque foi no interesse da segurança pública. Em legítima defesa, isso aí é até causa de excludente, né, de ilicitude, sob coação irresistível ou em obediência à ordem de superior hierárquico, certo? Ordem legal, você fez o seu dever, você não vai ser punido, porque você estava cumprindo uma ordem. Erro plenamente justificado em circunstâncias que supôs situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, desde que tal erro não derive de culpa do agente. Então, houve um erro, né? uma suposição e deu errado, certo? Mas é um erro plenamente justificado. Para livrar de perigo atual ou iminente. Aí tem aquela situação do erro de tipo, né? No direito penal, né? Isso. Para livrar de perigo atual ou iminente, vamos dizer que fosse aqui como se fosse o estado de necessidade, né? Só que aqui é direito próprio ou alheio, certo? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir e não havia outro modo de fazê-lo. Então são aí as causas de justificação. Essas causas, o acusado, o transgressor, o policial militar que cometeu, não será punido, certo? E quais são as atenuantes? Na hora do julgamento, você vai correr atrás das atenuantes, né? Não vai querer ter agravante. Vamos ver lá, poxa, por que essa punição tão alta? Mas eu só tenho atenuantes na minha ficha. E quando você só tem atenuantes, certo? O limite que deve ser aplicado da sua punição é de quantos dias? Mesmo na detenção, quantos dias? 4 dias, certo? O limite mínimo, se você só tem atenuante, você vai pegar o mínimo. Qual o mínimo? 4 dias, certo? Seja detenção ou prisão, certo? Então, comportamento bom, ótimo ou excepcional. A praça, vocês, futuramente, no futuro muito próximo, vão estar nessa condição. Vão entrar lá no Cefap com um comportamento bom. Excepcional. Que com o passar do tempo vai aumentando para ótimo e depois excepcional. Isso. Você vai entrar no bom, poderá elevar ou degradar. Vai depender, certo, do seu comportamento, da forma que você vai se adaptar ou não ao sistema, né? Então, bom, ótimo. Agora, o excepcional é quando você está no melhor comportamento. Passa um tempo. Do bom para o ótimo, sem levar nenhuma punição, 4 anos. Do ótimo para o excepcional, mais 4. Então, vai dar 8 anos, certo? 8 anos para você chegar no excepcional. Antes de você ser cabo, você já está no excepcional. Relevâncias de serviços prestados com condecorações ou medalhas. É aquele policial que tem muito elogio na ficha, certo? Foi ali na operação, elogio, certo? Fez outro ato, uma missão, cumpriu da melhor forma possível, se destacou, elogio, tal. Então, ele vai ter relevância de serviços prestados, ele vai ter também esse atenuante. Falta de prática no serviço. Aí, quem é que teria falta de prática? Provavelmente um iniciante, né? Foi formado hoje, certo? Já entrou de serviço à noite, no mesmo dia já cometeu uma transgressão. Aí, rapaz, é porque ele é inexperiente. Então, é um atenuante, certo? Ter sido cometida por motivo de relevante valor social ou moral, sob coação a que podia resistir ou sob a influência de violenta emoção. Então, aqui, veja que fala da coação como atenuante. Anteriormente, a gente viu a coação como uma causa de justificação, mas foi uma coação o quê? Irresistível. Essa coação é que você podia resistir, certo? Vai lá no direito penal que fala isso aí, esse conceito, sai desdobrando a questão da violenta emoção também. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o ato de indisciplina, evitar ou diminuir as consequências do seu ato de transgressão. Então, ou antes até da solução
da parte reparar o dano. Quando se teve uma transgressão que causou um dano a alguém e você, arrependido com aquilo, você foi tentar consertar a merda que você fez. Aí tem uma atenuante, certo? Confessado espontaneamente, também, às vezes, a transgressão, não sabe quem cometeu, pode até alguém que não tem nada a ver com a história, ser acusado e você vai lá, não, quem cometeu foi eu, era eu que estava de serviço. Então, isso é uma atenuante, certo? Mais de 70 anos de idade na data do fato. Então, o cidadão aí já está onde? Na reforma, certo? Porque a reserva do coronel, que é que vai, na idade mais elevada, o coronel, é com quantos anos? Lá no Estatuto? 62, certo? E a do tenente-coronel? Baixa 2. Não, vai baixando. Baixa 2. Não é? Tenente-coronel dá quantos anos? 60. Major? 58. Capitão, primeiro tenente, segundo tenente. Qual a idade para ir para a reserva ex officio? 57. Certo? E do sub? 60, né? 60. Tudo do sexo masculino, Do sexo feminino, você vai tirar 10 anos, certo? Aí vem primeiro sargento, 59, segundo 58, terceiro sargento cabo soldado, 57. Aí vai para o feminino, tira 10, certo? A idade da reserva ex officio do sexo feminino, menos de 10 anos, Aí vai 37, aí vai tudo tirando 10 anos aí e você encontra, certo? Oi? 47, terceiro sargento, cabo e soldado. 47. Não, 57 é o masculino. Aí você tira 10, vai dar 47, Aí 48, 49, 50. Aí a coronel do sexo feminino, quantos anos? 52, Tirando 10, por aí vai, certo? Vamos lá. E as agravantes? A mulher trabalha menos e ainda vive mais. Porque você fica com a mulher vive mais. Mas por que a mulher recorre isso? Vamos ver a igualdade, agora, Mas você sabia, Efraim, que a mulher está sendo penalizada aí? Porque ela vai proporcional, ela vai ganhando menos. Entendeu? Vai ganhando menos. Vamos lá, vem para cá. Vamos lá, comportamento mau ou insuficiente é agravante. Não vamos criar polêmica, chega de polêmicas. Vamos lá, comportamento mau. Então o cara entrou no comportamento bom. Quando ele foi punido, ele já desceu pro insuficiente e chega até o mal, Mal porque está mal. Cometer 2 ou mais transgressões, então você sempre comete mais de uma, já é agravante, certo? Até uma só vai ter a situação dela, mas cometeu 2 ou mais, certo? É agravante. Vamos lá. Reincidência de transgressão. Você cometer de novo a mesma transgressão. Conluio de 2 ou mais pessoas. A punição ela é cancelada quanto tempo? 5 anos. Certo? Então, nesse prazo aí, se você cometer uma da mesma, você está na reincidência dela. Certo? Então, é um agravante. Quando for julgar, vai olhar. Poxa, esse cara já foi punido por isso. Cometeu de novo. Aí, agravante. Conluio de 2 ou mais pessoas. Juntou uma tropinha para cometer a transgressão. Ou induzimento de outro em a coautoria. Chamou, deu a ideia, chamou, bora também. Certo? Então, conluio de 2 ou mais o induzimento. Embriaguez alcoólica pré-ordenada. Isso aqui é quando o cara toma uma, agora ficou valente, aí vai cometer a transgressão. Tomou já uma canazinha para ficar com coragem. Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica também. Certo? No caso de superior, que comete uma transgressão, vamos
entender um contexto aí contra um subordinado. Aí o subordinado fez o que dele? Fez uma. No caso, para chegar aqui, certo? E ter esse agravante, ter abusado do transgressor de sua autoridade hierárquica, vamos pensar um superior e um subordinado, né? Quando o superior comete uma transgressão, o subordinado tem direito de fazer o quê? Comunicação. Isso. A parte é do superior para o subordinado, não precisa ser oficial, nenhum caso, certo? Eu, por exemplo, posso fazer a comunicação de um major, certo? De um tenente-coronel, de um coronel, porque é meu superior. Então, aí aqui, no agravante, certo? Se foi apurado que ele abusou da autoridade hierárquica, aí também é outro agravante. Com premeditação. O que é premeditação? Você fazer o quê? Fazer um planejamento prévio, direitinho, já estava pensando, né, como ia desenvolver. Maquinar, né? Pronto. Mediante dissimulação, certo? O cara entrou com disfarce, sei lá, botou uma máscara. Em presença de tropa ou de público, tá lá a tropa e a transgressão foi cometida ali, certo? Ou público. Em presença de subordinado ou durante a execução do serviço. Então, agravante. Está trabalhando, aí tem uma aqui, né? Uma transgressão que a gente viu, que é trabalhar o quê? Mal. O cara trabalhou mal, é grave, certo? Vai pegar uma prisão. Mas ele tem essa agravante aqui, porque foi durante a execução do serviço. Então, se ele tem agravante, ele já não vai pegar mais 4 dias, né? Já vai aumentar. Aí vai. Poderá chegar até quantos dias? 30. Só que o limite estabelecido é de 4 a 20, que pode ser dosado, subir de 4 a 30, né? Fora do quartel, estando o transgressor fardado. Então, militar, vai para casa, né? Aí para no meio do caminho, tal, aí arruma uma briga ali, por exemplo, tem a culpa naquilo ali. Então, ele estava fora do quartel e fardado. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro ato de indisciplina. Então, ele sai, comete um ato de indisciplina, aí sai enrolando, né? Às vezes falta o serviço, entendeu? Aí quer justificar aquela falta. Aí conta uma mentira, aí faltou a verdade. Aí já sai aquele monte de transgressão, aí vai aqui, né? Cometeu 2 ou mais, um agravante, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade de um ato de disciplina, outro agravante, e por aí vai. Vejam como é que a coisa se dá, né? Pois não? Não, o máximo é 30 para cumprir mesmo também. Viu? É porque assim, a pena é como um código penal. A pena de um determinado crime é de 4 a 20 anos de reclusão, lá, né? Mas aí o juiz vai dosar essa pena. De 4 a 20, ele pode pegar 4, pode pegar 5, pode pegar até mais de 20 aí, certo? Dependendo da conduta dele, se tem outras situações, por aí vai. Vai depender, vai dosar de acordo com as atenuantes e as agravantes, justamente por isso aí, certo? Doença mental é uma isenção de punição, tudo bom? Ele também não vai ser punido, nesse caso específico, porque ele é um doente mental. Doente mental, ele é o que no direito penal? Inimputável, né? Pode, deu um problema e pegou um atestado, sanidade mental. Ó, tô louco, depressão, esquizofrenia. Tem casos, tem. Mas qualquer lugar tem. Você ficou doente, você pode entrar numa situação dessa. Não é qualquer coisa que você vai dizer que está doente, né? Porque vai ter que ter um exame, né? Aqui tem que ter um exame, tá? Comprovando, tá bom? Embriaguez, que exame é esse que disse o cara é doido ou não? Sanidade mental, não é isso?
Embriaguez acidental ou completa. Certo? Essa aqui não é pré-ordenada. Essa aqui é acidental. Advinda de caso fortuito ou força maior. Certo? Então, a embriaguez proveniente de caso fortuito é aquela em que o agente não tem conhecimento do efeito da substância que está ingerindo, ou quando ignora a condição própria de modo a embriagar-se, quando ingere substância que contém álcool ou substância de efeitos análogos. Certo? E a embriaguez proveniente de força maior é a que resulta de situação fática em que o agente se vê em situação que é obrigado a beber. Certo? Aquela substância. E a embriaguez patológica completa. Então, teve embriaguez, né, não sendo aquela pré-ordenada, vai ser exibição de punição, né, desde que ela seja acidental e a doença também mental. Ser isento, né? Porque o policial, né, ele tem que entender o caráter ilícito do fato, tem que ser capaz de entender, não é isso que diz lá no direito penal, tem que ser capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, certo? O drogado mesmo é doente mental, né? Viciado. É considerado? Considerado doente mental. Eu sei que em estado de embriaguez não pode ser ouvido, né? Embriaguez patológica ou entorpecente. O soldado do cabo que seria mesmo A dependência, né? Entendeu? Precisa de tratamento, né? É verdade. Punições disciplinares. Vamos lá. São essas aqui, simples, só 5, né? Advertência e repreensão, detenção, prisão, licenciamento a bem da disciplina. São essas as punições previstas no RDP-MAL. A advertência e a repreensão para as leves. Cometeu uma transgressão leve, ou vai ser punido com advertência ou com repreensão. Agora, cometeu uma média, vai sofrer o quê? Detenção. Certo? E a grave, prisão. Professor, essa repreensão é numa sala à parte ou é na frente dos colegas? Não, a repreensão é uma punição, entendeu? Mais pesada do que a advertência. Que é mais branda é a advertência verbal. Né? Pode ser ostensivamente, ou pode ser em particular, ostensivamente na presença, certo? Ou pode ser em particular, a advertência, certo? A repreensão já vai para a ficha do policial. Vai para a ficha, não vai para a ficha, certo? Aqui não tem cerceamento da liberdade, não tem, é só na ficha. Aqui, essa aqui não fica constando nas alterações, certo? Só é registrado na ficha para efeito de reincidência. Mas ela não é registrada nas alterações. Nas alterações, as outras. Repreensão, foi repreendido por no dia tal, ter sido flagrado com uniforme inadequado, certo? Contrariando o regulamento de uniforme, que é uma transgressão leve, né? A pé ou em coletivo com uniforme inadequado. Não é isso? A advertência ela é verbal, né? Aí, A advertência é verbal. E a repreensão já? Caneta. a Lá. incidência, no caso da advertência, quando é verbal, aí depois tem a incidência, aí já vai ser escrita, no caso. Aí ele poderá já ir para a repreensão. Ele já tem uma advertência, ele já é reincidente, entendeu? Porque assim, tem as transgressões leves, né, que pode ser punido com advertência ou repreensão. Ele já foi advertido uma vez, certo? Já foi advertido, está lá anotado direitinho, ele já vai ter um agravante. Aí ele vai pegar a próxima, mais pesadinha, qual é? A repreensão, tá leve, certo? Detenção para as transgressões médias, certo? Prisão para as graves e licenciamento também da disciplina. Uma detenção, no caso de uma transgressão média, vamos dizer assim, é chegar atrasado ao serviço. Chegou atrasado, ele não faltou. Vai pegar o quê? Detenção. Faltou já é grave, aí é a diferença. Prisão. Entenderam aí o sistema? Licenciamento também da disciplina é o quê? Licenciamento é exclusão, certo? Exclusão de quem? Do praça. Quando não tiver condições de permanecer mais na corporação. Isso aqui é o último caso. Está no comportamento mau,
certo? Ou cometer uma transgressão séria daquela que afeta o sentimento de dever, da honra, pundonor policial militar e o decoro da classe. Agora aqui a explicação das punições. Vamos lá, advertência e repreensão. A advertência, como eu falei, é a forma mais branda de punir. Consiste numa admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular ou ostensivamente. A presença de tropa, de público. Quando ostensivamente, poderá ser na presença de superiores, no círculo de seus pares ou na presença de toda ou parte da OPM. A advertência, por ser verbal, não deve constar das alterações do punido, devendo, entretanto, ser registrada em sua ficha disciplinar para efeito de quê? Reincidência. Certo? E a repreensão consiste numa demonstração mais enérgica do que a advertência e não priva o punido da liberdade. É mais enérgica. É isso que o regulamento diz. É mais enérgica. Certo? Vamos lá. Detenção. Agora aqui já tem cerceamento da liberdade. Você vai ter que ficar recolhido, vai se manter na circunscrição, nos limites do quartel. Aí você não vai ficar em casa não, não vai para casa não. Vai ficar dentro do quartel, porque é um cerceamento da liberdade. Permanece no quartel da OPM onde serve, sem que fique, no entanto, confinado. Não está confinado, preso a uma sala, certo? Não está. Fica sujeito a todos os atos de instrução e serviço. Certo? Então, está de serviço, todo serviço, de 7 às 19. Vá para o seu serviço, trabalhar normal, vai de cabeça fria. Vai para o serviço, retornar e vai descansar. Certo? Vai assistir Sky, aquela coisa toda, malhar. O quartel, né, está aí, à disposição. O cara que cumprir uma punição dessa, sai mais feliz, porque o quartel é aquela tranquilidade, aquela paz, entendeu? Tem campo de golfe. Morava, né? Depois né? Fica sujeito a todos os atos de instrução e serviço. Olha aí, tá vendo? O cara, viu, Efraim, não vai ficar na boa não. Por quê? Ele está preso, mas ele vai tirar serviço. Em casos especiais, o policial militar pode cumprir lá onde? Até na residência. Mas tem que ser justificado. O comandante não vai dizer, não, fique lá na sua casa. Não, vai ter que ser justificado, certo? Pode cumprir na residência. Se tiver algum problema, não tem onde cumprir no quartel. Agora a prisão aqui, ó. Prisão está limitado ao quê? Ao alojamento, certo? Cerceamento da liberdade também fica no alojamento, certo? Ou local adaptado, mas sem o quê? Sem grades, na própria PM do sancionado. Ou seja, no batalhão onde ele trabalha. Se você pertence ao primeiro, você vai ficar preso lá no primeiro batalhão. Eu sou da RP, vai ficar preso lá, na RP, certo? Nesse caso, ele não vai para a rua. Pode tirar serviços internos. A critério da autoridade que o puniu, fica sujeito à instrução, vai ter a instrução, certo? E a trabalho interno na UPM, certo? Então, também em casos especiais, ele pode ir para onde? Pode ir para casa, cumprir em casa. É como se fosse uma prisão domiciliar. Beleza até aí? Tudo bem? É difícil a prisão? Recebe o salário, não interfere em nada, certo? Não vai interferir no salário, nem em férias. Agora, enquanto não for excluído, enquanto não for excluído, recebe, viu? Salário é sagrado. Agora vamos lá para a exclusão. Agora sim, depois de excluído, não vai receber mais, certo? É um afastamento, olha aqui a palavra, ex officio, ou seja, é uma exclusão. Olha só, no concurso caiu a palavra, alguém lembra? De ofício. Por quê? É o português, né? Ex officio, em português fica de ofício, certo? Não é uma palavra estrangeira. Então, exclusivamente para
praças. Certo? O oficial, ele é o quê? Demitido. Ele é demitido. Certo? Só que o regulamento disciplinar não fala da demissão. Assim como punição. Certo? Então, por isso que a gente está estudando só o licenciamento das praças. Mas a gente sabe que o policial ele pode ser excluído, entendeu? Se ele for considerado indigno para o oficialato, e se for submetido a um conselho de justificação, aquilo ali é confirmado no tribunal, na justiça, e ele vai perder o posto e a patente, certo? Praça sem estabilidade assegurada, ela é excluída mediante análise de suas alterações. O que é alteração? O que é alteração? As transgressões. Ah, faltou o serviço, eu quero olhar lá. Alterações. Faltou o serviço. Inclusive, na parte, quando o policial falta, tem lá o assunto. Alteração de praça. Porque ele alterou, ele faltou o serviço, cometeu uma transgressão. Então, vai analisar as alterações, certo? O comandante dele é que tem iniciativa. Quando comete transgressão que afeta a honra e o decoro policial militar, certo? O policial. Quando a praça, estando no comportamento mal, comete nova transgressão. Então, tem duas situações aqui dentro, né? Quando comete uma transgressão séria e ele não tem estabilidade, não é isso? Ele vai também ser licenciado, é claro que ele vai responder, ter direito a ampla defesa, contraditório, ou quando ele já está no comportamento mal, não tem mais para onde descer, já está no mal. Então, vai ser licenciado. Praças com estabilidade assegurada. E tem o praça que já tem estabilidade. Quantos anos se adquire a estabilidade? Mais 10 anos. O estatuto fala mais de 10 anos. Se o Sebrasp quiser, né, pegar um monte de gente, colocar as casquinhas de banana, ela coloca 10 anos. Aí depois vai considerar errado e vai dizer assim, olhe lá o que diz o estatuto. Então, mais de 10 anos, certo? Praças com estabilidade assegurada após ser julgado, culpado por decisão de conselho de quê? Caiu no concurso, quem fez 2017, está quentinho aí do concurso, caiu ou não caiu isso aqui? Caiu. Se assim decidiu o comandante-geral. Eu passei uma dica já para vocês, que você, quando pegar uma questão da prova, analise se o policial militar que está ali tratando aquela situação, ele é da ativa ou da inatividade, se é oficial ou praça. Porque você só vai responder uma questão, conselho de disciplina, conselho de justificação, se você souber qual é o grau hierárquico. Porque se for oficial, não é conselho de disciplina, é o quê? De justificação. É o conselho de justificação que vai apurar as condições de permanência do oficial. E disciplina de praça. Mas caiu lá na prova. Caiu na prova, dizendo conselho de disciplina, conselho de justificação, misturou tudo, sem nem dizer qual o grau hierárquico. Certo? São 3, né? 3, Justamente, vai julgar, certo? O aconselhado, né? Que seria o acusado e o aconselhado. Vamos lá. Licenciamento do aspirante a oficial a bem da disciplina. O aspirante oficial, ele é o quê? Praça especial. Então, ele é praça, né? Então, ele vai a conselho de disciplina, certo? O cadete é aquele que está no curso de formação de oficiais, ele também é praça especial ou não? Sim. Praça especial. Quando ele termina o 3º ano do curso de formação de oficiais, ele vai ser o quê? Mas ele vai ser, a palavra é Não, a palavra é declarado. Vai ser declarado aspirante, certo? Quem faz essa declaração dele? Aspirante. Comandante geral. O grau hierárquico da praça é conferido pelo comandante geral. Agora, quando ele vai de aspirante para segundo tenente? Governador. Certo? Qual? Aí é o primeiro posto, né? Primeiro posto de oficialato, segundo tenente, tem a carta patente. Certo? Chega major também, né? Major também é outra patente. 2 patentes, segundo tenente e major. Vamos lá. Perder ou houver perdido a nacionalidade brasileira. Para ser oficial, não tem que ser brasileiro nato. O aspirante perdeu a nacionalidade brasileira. Vai acontecer com ele? Vai ser licenciado. Certo? Vai ser licenciado. Não é isso?
Não pode perder a nacionalidade brasileira, certo? E já caiu questão de prova já do CESP sobre isso aqui, tá bom? Uma dúvida? Vamos lá, regras de aplicação das punições. Esse assunto está tranquilo, né? Porque transgressão é que é, né? Mais complicado de entender, né? Transgressão, repete muito. Agora aqui, regras de aplicação. Nenhum policial militar deve ser interrogado ou ouvido em estado de embriaguez ou sob ação de psicotrópicos. Então, ele não pode estar lá embriagado, se não, senta aqui que a gente vai lhe ouvir e tal. Aí termina falando tudo errado e se complicando. Aí, isso aí é nulo, um ato nulo. O tempo de detenção ou prisão, antes da respectiva publicação em boletim interno da UPM, não deve ultrapassar quantas horas? 72. Certo? Só pode ocorrer nas hipóteses do artigo 12, que é aquela prisão que eu falei, é a pronta intervenção para a preservação da disciplina e decoro da classe. Esse artigo 12 não caiu nesse concurso, né? Quem sabe se não cai agora, certo? O militar dando alteração. Chegou lá no bar, foi tomar uma, aí ficou alegre demais, se alterou, certo? Começou a dar tiro, chamou a atenção, foi preso. Ele vai passar quanto tempo? 72 horas. Por que não vai ter a publicação em boletim daquela punição? Porque não dá tempo. Não dá tempo. Entendeu? Aí ele vai ser preso sem publicação. Nos outros casos, antes do militar ser preso, ele vai esperar o quê? Não, antes do militar ser punido. Ele responde a um processozinho, mas antes tem que publicar o quê? No boletim. A punição dele. Consta lá. Disciplina, punição de praça. Fulano, por ter cometido isso no dia tal, fica preso, arrancha. Certo? Para o quê? Arrancha é o quê? Alimentação, né? Vai comer no rancho. Aí nesse caso aí, ele vai ser preso 3 dias. Aí não saiu ele no boletim. Aí se ele for condenado à prisão novamente, se ele cumprir, pode ser abatido da pena? Não. Aí ele vai, isso aqui é uma prisão administrativa, é para ele se acalmar, esfriar a cabeça, aí não vai contar não, certo? Até porque o RDP mal não trata disso aí, não, o cara que cumpriu 72 horas vai ser descontado, não trata nada disso aí, certo? Aqui é para ele esfriar a cabeça, quando ele esfriar a cabeça, ele pode ser liberado até com 24 horas, pode, até com menos, porque... o máximo, ele pode ser preso mesmo sem ter uma punição publicada em boletim, porque a formalização da punição é através de boletim. É a questão da publicidade do ato, é no boletim. Aqui não tem nem isso, aqui não tem nem procedimento ainda, ninguém nem foi nem ouvido ele assim, ouvido, certo? No termo, não foi. A punição disciplinar não exime o punido das responsabilidades civil e penal. Então, ele sendo punido lá no quartel, certo? Na parte disciplinar, não vai liberar a parte civil, não, que ele tenha que indenizar. A parte civil, a parte penal também, de vir cumprir a pena de um juiz. Ele ia responder aí o disparo de arma de fogo, essas coisas. Sim, disparo em via pública. E disparar arma sem necessidade, ele vai responder aqui, segundo o RDP mal, certo? Por outras coisas. Embriaguez. Se embriagado, portando a arma, é porte ilegal. Olha, a legislação penal, civil, anda concomitante, certo? Pode ser simultânea, concomitante, pode ser, não tem problema nenhum. Ele vai responder disciplinarmente e vai ser chamado na justiça também para responder pelo crime, certo? Não vai interferir. E os limites das punições. Pessoal, quando for intervalo, avisa aí, viu? É 8h30, né? Já falta 20. Certo. Limites da punição. Isso aqui os senhores já estão PhD nisso aqui, né? Estão PhD. 4 a 20 dias para detenção, 4 a 20 para prisão. E advertência ou repreensão só no caso das leves. Então, não tem como uma questão dessa o aluno se enrolar. Tem de material, todinho, todo isso aqui tem de material. Não está dessa forma, porque o que está aí para vocês é a lei, né? A lei, no caso, o decreto. E eu estou colocando aqui tudo já mastigadinho, já, certo?
resumido. Vamos lá. O quê? Pode chegar até 30 dias. Certo? Olha aqui, ó. A detenção e a prisão podem ser agravadas até o limite máximo de 30 dias. Certo? 30 dias. Certo? Porque vai ser feito o cálculo em cima disso aqui, 4 a 20. Certo? Em regra, 4 a 20 dias. Certo? Se tiver agravante, vai subir. Certo? Até 30 dias. E ele só poderá cumprir até 30 dias. Se ele tiver várias punições e na soma der 100 dias, vai cumprir 30 dias. Certo? Saiu tudo de uma vez, ele vai cumprir os 30 dias. A punição deve ser dosada quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes, isso a gente já viu. A punição não pode ultrapassar o limite mínimo quando ocorrerem apenas circunstâncias atenuantes. Qual o limite mínimo? Então não pode ser menos. 3, ele só tem atenuante, 3 dias. Não, o mínimo é 4 dias, certo? Altera isso aqui na prova, altera. Coloca 5, coloca 30, certo? É o que poderá fazer aqui, ó. Aqui está montada, estão montadas várias questões aqui. Só sair trocando aqui, ó. Advertência e repreensão. Tem 30, então fica ligado nisso aí. Beleza? Alguma dúvida? Tá tranquilo aí, né? Eita, esse material aí também acompanhando por aí, né? Certo. Vamos lá. Elevação do comportamento. Agora, aquela questão, viu, Efraim, da elevação do comportamento que você perguntou, certo? E o pessoal que está aí online, ficar atento, que aí é bem provável cair na prova, viu, professor? Ficar atento aí, certo? Você que chegou agora, né, meia-noite, 1 hora da manhã para estudar, olha o bizu. É um comportamento inicial da praça, é no bom, certo? É no bom. Não pode errar. Já pensou cair lá dizendo que é no ótimo ou excepcional, como o Efraim pensou. Não é no excepcional. Começa no bom, certo? E com 4 anos vai para o ótimo e depois chega no excepcional. Só vai cair, certo? Se cometer o quê? Transgressões. Se não cair. Mas se ele chegar no mal, para ele subir para um insuficiente, 1 ano sem nenhuma punição, né? Insuficiente mais 1 ano. Então, daqui para aqui, 2. Então, do mal para o excepcional, dá quanto tempo? 10 anos. 10 anos, certo? E do bom para o excepcional, 8 anos. Poderá cair uma questão dessa? Pode. Matemática pura. Pura matemática. Certo? Então, está aqui a ascensão do comportamento. No mal, qualquer puniçãozinha que ele cometer, tudo, certo? Qualquer não aguenta mais nada. Está pisando em ovos, está no mal. Qualquer punição vai para licenciamento, a bem da disciplina, certo? E agora aqui, o que é degradação de comportamento? Degradação. Caiu o comportamento, degradou, né? Então, certo? Olha aí, está descendo, viu? Olha aqui. Por exemplo, o soldado está no mal, mas ele está agregado. Entendeu? Ele não está ele não está serviço, beleza? Está em casa, não tem. Vai contar para ele subir ou quando ele voltar a trabalhar, vai continuar no mal. Tipo, o cara está agregado há mais de 1 ano. Entendeu? Aí está em casa, que aprende. Ele volta, ele vai voltar no mal ou volta para o suficiente? Porque ele já está com mais de 1 ano e não recebe punição nenhuma. Tanto na polícia quanto fora. E aí? O tempo de punição, sem nenhuma punição, de 1 ano, de 2, de 4, de 5, vai continuar contando. Não vai parar, vai continuar contando. Só não conta para ele ser graduado, no caso. Não, aí tem aquela questão da promoção, o merecimento, só vai ser promovido por antiguidade. Não nesse caso não conta. Isso. Não tem nada a ver no comportamento dele. Aí não misturar. Pronto. Não vai influenciar, porque ele continua tendo comportamento. Não, ele continua. Ele continua dentro da corporação, né? Aí
Aí Tem que maquinar, né, pô? vai. O senhor tá onde, senhor? Eu? Tá todo mundo querendo saber aqui, o senhor tá onde? Tá bom, ótimo. Não, eu sou oficial. Oficial não tem comportamento. Certo? Só para praça, tá vendo? Deu a questão da prova. O oficial fulano de tal no comportamento excepcional. Você pensou que eu estava no excepcional, né? Diga aí. Você pensava que eu estava aí. Diga aí. Tu tem cara de bobinho. É? Ixi, meu Deus do céu. Qual seria? Qual seria? Você me rebaixou agora. Bobinho aqui, qual sentido? De ser o bobinho que é o malzinho ou o bonzinho que é o... Bobinho geralmente é cão. E é? Tá, pô, rapaz. Tá, o Efraim já tá preparado. Não precisa... Vamos lá. Olha só. Vamos ver se a gente entende essa aí. Eu esqueci que o senhor era oficial. E é, né? Olha, só o praça é que tem o comportamento, certo? Porque o comportamento, pelo regulamento, é para praça. Não quer dizer que o oficial vai andar do jeito que quiser. Né? O seu bobinho, o seu sabidinho, entendeu? Não. Ele também tem o seu comportamento, a questão da ética, só que ficou estabelecido no regulamento que quem tem o comportamento é a praça, né? Que espelha o comportamento dela tanto no meio militar como fora. Isso aí é questão do militarismo mesmo. Não tem como dizer, não, porque o oficial não tem, né? Porque foi determinado assim, entendeu? Já vem das Forças Armadas, da origem militar. Beleza? Então vamos lá. Do excepcional para o ótimo, certo? Você degrada quando leva uma punição, quando comete uma transgressão leve ou média, certo? Então, leve ou média, você vai ser punido com até uma detenção, né? Até detenção, para você cair aí, certo? Então, levou uma advertência, uma repreensão, certo? A advertência não vai influenciar, né? Uma repreensão, uma detenção, aí cai para o ótimo, certo? Agora, está no excepcional, cometeu uma grave, vai para o bom, certo? Ou seja, você passa 8 anos, aqui não é 8 anos, Efraim? Passar 8 anos e faltou o serviço, por exemplo, já cai para o bom. Certo? Sem justificativa, é claro, que vai ser dado o direito de a ampla defesa e ao contraditório. Certo? E do bom para o mal, se cometer mais de 2 transgressões graves em um ano. Certo? Do bom para o mal. E do insuficiente para o mal, também mais de 2 graves em um ano. Aí você vem para aqui, certo? Vamos seguir, né, a ordem, né? A gente fez o excepcional e depois do ótimo para o bom, mais de uma transgressão média em 4 anos. Certo? Aí aqui já tem mais um prazo longo, certo? Então onde é que tem 4 anos aqui, né? Só aqui tem 4 anos, certo? Do bom para o insuficiente e até 2 graves em um ano, certo? E do insuficiente para o mal, que seria aqui, está nesse lado de cá, mais de 2 graves em um ano. E depois chegou, é igual aqui, tá? É igual. Depois que você comete, chega no mal, não pode cometer mais nada. Qualquer coisa que cometer vai receber a próxima punição, que é o licenciamento. Certo? Também disciplina. E também não é necessário você descer até o mal para poder você ser punido com licenciamento. Não, você pode ser, certo? Sair aqui, ó, no excepcional. Faça uma merda grande, ele diz aí, não, entendeu? Usando as palavras de Efraim, é isso mesmo. Certo? Vamos lá. A voltar? Na hora. Veja aí. Conseguiu? Essa parte aí que tem o RDP mal, é uma parte que você tem que ler, entendeu? Ter muita atenção. E se cair um negócio desse, pega muita gente. Porque é formulazinha. Né? Decepcional para ótimo, level média. É o mais fácil isso. Level média. Se pegar um grave, já é logo para o bom. Se cair aqui em cima, você vê que é a facilidade, né? Facilidade. É bem mais fácil. Ou aqui, do bom para o mal. Mais de 2 graves em um ano, né? E do insuficiente para o mal.
Então você já vai olhando esses pontos aí, certo? Porque está relacionado aqui ao licenciamento. Esse comportamento aqui está relacionado. Poderá cair? Poderá. Posso passar? Do ótimo para o bom. É mais de uma média. Em 4 anos. Transgressão média. É, isso. Em 4 anos. Certo? E vou mandar esse material para vocês. Certo? Vamos lá aqui. Conversão. Vocês sabiam que essas transgressões, elas se equivalem, elas são conversíveis umas às outras. Olha só. 2 classificadas como leve equivale a uma. Então, 2 leves, né? Ó, é igual a uma média. Certo? 4 leves é igual ao quê? Grave. Certo? E 2 médias é igual a uma grave. Certo? Aí diz aqui.